Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E eu quero hoje finalizar a palavra que eu iniciei domingo passado. Então, o tema da palavra de hoje é: como Jesus venceu o mundo? Parte 2. Glória a Deus. Acharam? Acompanhem, viu? Acompanhem, porque eu pedi graça a Deus hoje para passar para vocês de uma maneira bem simples, para vocês entenderem a palavra, porque isso daqui é transformador, viu? É libertador. Vamos lá. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza do quê? Da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ler de novo? Existe um mistério aqui, e é sobre esse mistério que eu quero pregar. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Para quem? Para quem Deus quis se fazer ser conhecido? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo aonde, igreja? Em mim. Fala assim, em mim. Mas sente isso em nome de Jesus, porque Cristo está aí. Fala, Cristo em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Então eu te pergunto, que mistério é esse? Porque tem um mistério atrás dessa palavra. O mistério é Cristo morando dentro de nós, através do Espírito Santo. E por Ele morar dentro de nós, nós temos a garantia dessa glória que Colossenses está dizendo. Nós só temos garantia desta glória porque Jesus, Cristo, está dentro de nós através de quem? Do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, gente. Romanos 9, 23, nós vamos abrir muito a Bíblia hoje. Vai lendo, por favor, enquanto a imagem está aqui no Data Show. Dá uma lida, por favor, e vai me ouvindo ao mesmo tempo. O mistério é saber que Jesus Cristo mora dentro de nós, através do Espírito Santo. E por Ele morar dentro de nós, nós temos garantia da glória do céu e da vida eterna. Romanos 9, 23 está dizendo que Deus já tinha preparado isso de antemão. Deus preparou isso de antemão. E antemão significa que Deus antecipadamente já estava nos preparando essa riqueza. Qual é a riqueza? Cristo morando em nós. É isso que nos dá a garantia da glória. Da glória no céu, do perdão dos nossos pecados e da vida eterna, igreja. Então, aqui está dizendo que bem de antemão, Deus já estava preparando tudo isso. Através do seu Filho. Aí eu fiquei pensando, Senhor, na verdade, o Senhor me deu esse versículo que eu vou dar para vocês agora, primeiro para a palavra de hoje. Ontem eu estava aflita, sabe? Eu fui trabalhar sexta-feira em Monte Sião, eu não fiquei lá, saí, vim para cá, fiquei buscando a Deus, porque eu sabia que meu marido não ia estar aqui. Gente, eu reclamo do negão às vezes, né? Mas ele em casa é uma proteção para mim. Parece que as coisas fluem. Parece que a gente ouve barulho, né? Na hora que a gente está sozinho em casa, até os passarinhos cantam diferente. Tá certo, não sei se ele vai ouvir não, mas fez uma falta que vocês não têm noção. E parece que até assim a inspiração estava difícil de chegar.
Ontem eu passei o dia estudando, que é a coisa que eu mais gosto, porque eu não tinha muita coisa para fazer, buscando a Deus, depois saí com a minha mãe, depois voltei. Eu falei, Deus, dá a palavra. Aí ontem eu comecei a pensar nessa passagem e eu comecei a imaginar, uau, se Deus estava de antemão nos preparando uma riqueza, mostra-me, Senhor, na tua palavra, não quando iniciou, mas quando começou a fazer sentido para nós. Não sei se vai fazer sentido para vocês, mas para mim faz todo sentido. Vamos abrir, por favor, Lucas, capítulo 2, versículo 39 ao 40. Acharam? Lucas 2, 39 e 40. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino, quem que é esse menino, igreja? E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio da sabedoria. Aqui não fala espírito, olha, não tem problema, não tira não, tá? E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Para quem tem a mesma tradução, o espírito está com letra minúscula, significando que é o espírito humano de Jesus. E crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vocês lembram dessa passagem? Maria, o José e a Maria levaram Jesus para Jerusalém, porque eles, sempre muito temente, muito servos submissos da lei, era festa de Páscoa, então eles foram levar Jesus, porque tinha quantos anos nessa época? 12. Aos 12 anos iniciava uma trajetória espiritual diferente na vida de Jesus. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem, coloca a primeira imagem para mim, Tiago. Eu gostaria muito que vocês conseguissem ler, mas eu vou tentar explicar para vocês a maneira como eu estudei ontem. Apaga um pouquinho só a luz. Você sabia, alguns não devem saber, mas a Bíblia Sagrada é uma só. Certo, igreja? Mas existem várias versões. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, ou vocês que gostam muito de estudar, é comum você pegar a palavra em versões diferentes. Então, aqui eu listei 7, mas existem mais de 7 versões da palavra. Tem a versão ARA, que é a Almeida revisada e atualizada. Tem a TB, que é a tradução brasileira. Existe a BJ2, que é a Bíblia de Jerusalém. A ARC, que é a Almeida revisada e corrigida, que se não me engano é a SHED. Só que a SHED, que eu estou usando hoje, difere da tradução que eu li para vocês. Lucas 2. Mas é igualzinha a tradução que o Tiago colocou no Data Show. Tem a versão LTT, que para mim é uma das melhores, que é a Bíblia literal do texto tradicional, e essa que também acho fera, porque eu tenho todas. BKJ, que é a King James. Aqui, se você pegar do 1 ao 4, não fala que Jesus estava sendo fortalecido no espírito dele. Interessante. E eu achei estranho, porque eu comecei a ler na King James, e eu estudo muito pela SHED. Aí eu falei, uai, por que o Espírito não está falando aqui? Para quem vai ensinar faz total diferença. Então, se você pegar em algumas versões, não fala que era o Espírito de Jesus que estava se fortalecendo. Aí, se você pega do 5 ao 7, nessas versões, já fala. Coloca outra imagem, por favor.
Fica em negrito, ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. E o menino crescia e era fortalecido no seu espírito. E o menino crescia e se fortalecia no espírito. Pode tirar, Tiago, e acende a luz, por favor. Isso faz toda a diferença na hora de ensinar para vocês. Porque eu fiquei pensando, como que é fortalecer alguém no seu espírito? Será que era por isso que Jesus, na idade de 12 anos, sendo uma criança, ele já se despontava entre as outras crianças? O crescimento de Jesus foi um desenvolvimento humano. Vocês concordam com isso ou vocês acham que ele sempre foi Deus? A palavra diz que ele veio como um ser humano. E era o espírito dele que estava se fortalecendo, certo? Então, o desenvolvimento, o crescimento de Jesus, humano, foi perfeito nos seus sentidos. Quais sentidos? O físico, o mental, o moral e o espiritual. Nessa passagem, então, Jesus tinha 12 anos de idade, e era a idade que um jovem judeu começaria a cumprir as exigências relacionadas com as festas, jejuns e etc. E é interessante que hoje, no nosso tempo, não é diferente, né? A Beatriz, minha filha, foi ungida líder de célula com 8 anos. Tem a foto, eu já mostrei uma vez aqui. Eu vejo o Arthur tocando teclado. Eu vejo o Vinícius, filho da minha amiga ali, que já toca também. Eu vejo os seus filhos que vêm para o Arena, a Lavínia pequenininha, a filha da Maísa, o filho do Luizinho. Gente, que mistério é esse? Jesus estava com 12 anos e ele foi para a festa da Páscoa com seus pais. Chegando lá, os pais o apresentaram no templo, porque aos 12 anos, alguns mestres das leis, os doutores das leis, iriam fazer pergunta para ele e para mais crianças da mesma idade. E o ritual funcionava assim. Fazia-se a pergunta, o menino ficava de pé, respondia a pergunta. E eles tinham que decorar a Torá, gente. Porque naquela época só os escribas sabiam ler. Então as demais pessoas precisavam fazer o quê? Ouvir e decorar. Então eles decoravam textos imensos. E Jesus então recitou o que tinha que recitar, acabou a festa, os pais deles voltaram para casa e não perceberam que o menino não estava junto. E não é porque Maria é displicente ou José era displicente com o filho, de forma alguma. Às vezes a gente ouve cada barbaridade em pregações aí que é uma misericórdia. Ele era muito obediente aos pais. Jesus era um menino que era excelente como filho. Então eles não se preocuparam com isso. Mas Jesus não voltou com os pais, lembram disso? E aonde que Jesus ficou? No templo. Quando José e Maria deram falta nele, um dia para voltar e mais 3 para achá-lo, 4 dias Jesus ficou dentro do templo fazendo perguntas, porque era tempo dele aprender. Ele não veio pronto não, igreja. Ninguém vem pronto. Ninguém. A palavra de Deus é clara, ele aprendeu pelaquilo que ele sofreu. E Jesus, então, ele começou a fazer perguntas para os mestres da leis, e eles respondiam, e eles também faziam pergunta para Jesus. Então, qual é a idade do nosso Senhor nessa época? 12 anos. Ele ficou lá. Se você puder colocar, eu não vou ler, mas está no versículo 46 de Lucas 2. As Escrituras diz que, encerrando a festa, Jesus permaneceu no templo. Ele ficou assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando-os. E todos se admiravam com a inteligência das suas respostas. Jesus, mesmo sendo uma criança, se diferenciava. E a diferença é justamente isso daqui. Ele se fortalecia aonde? Aonde, igreja?
E aonde nós devemos nos fortalecer? No nosso espírito. No nosso espírito. E com isso ele passou a ter a sabedoria, mesmo sendo muito jovem. E a graça de Deus era sobre ele. E essa passagem, então, nos revela perfeitamente a humanidade de Jesus. Jesus veio como um homem. Então, antecipadamente, voltando para Colossenses, antecipadamente, Deus estava preparando a Jesus, porque ele era apenas uma criança nessa época, mas a glória de Deus já estava sobre ele. Amém? E a glória dele passaria em nós. Por quê? Pergunta para o seu irmão, por quê? Porque ele habita em mim. Porque ele habita em você. Quer dizer, o Espírito, a glória de Deus já estava sobre Jesus, que passaria para nós. Nós também temos hoje o mesmo Espírito dentro do nosso espírito. É o nosso espírito que aloja, que é a habitação, que é o tabernáculo de Deus com os homens. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Esse é o mistério. Esta é a glória de Deus e a esperança da glória em nós. Amém, igreja? Isto é justamente o mistério. Jesus morando dentro de nós através do Espírito Santo. E a palavra diz que o Espírito de Jesus era fortalecido. Vou voltar lá de novo. Era fortalecido como? Efésios, por favor. 6, nós vamos ler do 10 ao 11. Vocês querem vencer o mundo? Vocês lembram que o mundo não é o universo e nem a sociedade? Vocês lembram que mundo no Novo Testamento, traduzido do grego, é sistema? E o diabo jaz, aliás, o mundo jaz. Quem é que está cuidando do sistema hoje? Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Semana passada eu destrinchei para vocês isso. Tem de bom ânimo, porque eu venci o sistema. Então, como é que Jesus fez para vencer o mundo? Nós estamos hoje aqui na última parte para que você entenda e para que você não tome tanta lambada do diabo como você toma. Para você sair daqui hoje mais convicto que Deus existe e mora dentro de você. Amém? Efésios 6, versículo 10 e depois o 11. O 6 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes contra o quê, igreja? E aonde que ficam as astutas ciladas do diabo? No sistema. No mundo em que nós estamos inseridos. Mas fica bem claro aqui que o fortalecimento vem de quem? De Deus. Quem é que fortalecia o Espírito de Jesus? Deus, o Pai. Isso é tremendo. De Deus, Jesus se fortalecia em Deus, e a prova disso é que a graça de Deus estava sobre ele. Então, se o nosso espírito for fortalecido em Deus, se for Ele que nos fortalece, o que é que vai vir sobre nós? A graça de Deus. Amém, igreja? Vocês estão acompanhando? Por favor, se você hoje tiver com seu celular ligado e olhando as mensagens, você vai para o inferno, hein? Olha, glória a Deus, só não vai para o inferno hoje. Mas você vai dar uma passeadinha e volta, porque eu não vou deixar o anjo deixar você lá, não. Deixa ele queimar um pouquinho você, para você se ligar e saber por que você sofre nessa terra. Porque a resposta está aqui hoje. Então não busque outra coisa, preste atenção no culto em nome de Jesus. Amém? Gostei de um amém que deram aí, não sei quem foi. Glória a Deus. Então,
nesse capítulo 6 do livro de Efésios, nós somos ensinados pela palavra a colocar o quê? Uma armadura. Amém? Mas eu não sei vocês, mas quando eu comecei a aprender isso daqui, eu pensava assim, eu lia, meditava e eu fazia a pergunta para mim mesmo, como é que eu coloco essa armadura? Lá fala de uma armadura, mas como é que eu tomo posse dela? Porque ora se eu tomo posse da armadura de Deus. Hoje eu entendo como é que eu faço isso. Mas quando eu entrei para a igreja, eu não tinha a mínima noção de entender como é que eu colocaria em mim a armadura. Por quê? Porque eu estava no processo de Deus me fortalecer. E se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não entende a palavra. Ah, mas não entende e não entende mesmo. Então, como é que nós colocamos essa armadura? A resposta está no verso 18. Coloca para mim, Tiago. Vamos ver se vocês entendem. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica Aqui nessa tradução já não fala, ó. Coloca outra tradução, por favor, Tiago. Na Bíblia de vocês está Espírito? Essa é a melhor tradução. Vocês entendem por que às vezes você não consegue compreender a palavra de Deus? Por causa da versão que você escolhe a Bíblia. Hoje tem várias versões. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica Só que esse Espírito não é o Espírito humano, porque ele está com letra. Então esse Espírito é qual? O Espírito Santo, orando no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ficar com a parte A. O Espírito que está aqui é o Espírito Santo de Deus. Nunca esqueçam disso. Mas eu te pergunto agora, em nome de Jesus, como que você coloca essa armadura baseado no que você está lendo? O que é que você tem que fazer para a armadura vir sobre você? Você tem que pedir. Pedir é o quê? Orar. Só que a oração, ela precisa ser aonde, igreja? No Espírito. Ah, está complicando, legal. Quando complica é que começa a melhorar. Porque quando complica, aí já começa a separar os que querem, os que não querem. Os que sofrem estão cansados de sofrer e querem respostas de Deus e às vezes não conseguem ter. Olha a resposta no verso 18. Onde nós devemos orar? No Espírito, porque esta é a riqueza que de antemão Deus preparou para nós. Cristo em nós, a garantia da esperança da glória. É Jesus dentro de nós. É Ele em nós, com o espírito de adoção que ora e nos capacita a orar. Como então nós colocamos a nossa armadura? Orando. 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 E a gente sabe que Ele está dentro de nós. Guarda isso no coração. Guarda isso no coração. No nosso espírito, o nosso espírito entra em contato com o Espírito Santo que está dentro de nós. Está difícil de entender? Você nasceu, não nasceu? Você tem um corpo, tem uma alma, e nós também temos um espírito. Dentro de nós pode morar o Espírito Santo ou o espírito maligno. Quem vocês escolheram para morar dentro de vocês? Eu escolhi o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está dentro de nós, este é um mistério. Nós conversamos com Ele aqui dentro de nós. Não por causa da nossa alma, mas por causa da nossa consciência. O nosso espírito é a nossa consciência.
Então nós falamos com Deus que está dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensina como orar, como pedir, como formular perguntas, como aguentar quando as respostas não chegam. Até aí tudo bem, igreja? Vocês estão quietinhos, então parece que estão prestando atenção. Aleluia. Esta oração, isso que nós falamos com o nosso espírito, com o Espírito Santo que está dentro de nós, gente, pensa bem, você batendo papo com o Espírito Santo, e não precisar marcar hora, e não precisar pedir para ninguém, é só você abrir a boca, ou orar no boca fechada, ou aberta, ou de pé, ou deitado, ou tomando banho, ou dirigindo o carro, ou almoçando, ou pregando a palavra, ou você aí, você tem o mistério, porque o Espírito da glória está dentro de você, e você pode conversar com Ele. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Agora, esta oração, então, entre o meu espírito com o Espírito Santo de Deus, é uma língua diferente. Não é essa língua que eu estou falando com vocês. É uma língua diferente. E essa língua diferente vem de Deus, porque é dom de Deus. Amém? E essa é uma das maiores armas, porque existem outras. Esta é uma das maiores armas contra o diabo. O quê? Orar em todo tempo em espírito. Por quê? Por que essa é a maior arma, uma das maiores armas contra o diabo? Quem é que lembra como eu fechei o culto domingo passado? Eu fiz uma pergunta para vocês. Não precisa falar qual foi a pergunta, mas pelo menos levanta a mão quem lembra da pergunta que eu fiz. Não vai levantar a mão, Bianca? Falou comigo da semana inteira da pergunta, querendo que eu desse como é que fala? Uma palhinha, não é palhinha não, tem coisa mais moderna, peraí. O spoiler, Bianca. Mas eu não dei. A pergunta que eu fechei o culto domingo passado foi: qual é o idioma que o diabo não conhece? Qual é a igreja? O idioma que o diabo não conhece? Oração em línguas. A oração, a língua dos anjos. É isso que o seu espírito fala com o Espírito de Deus que está dentro de você. E isso é um mistério que nos foi revelado. Aleluia por isso. 1 Coríntios 14, 2. Primeira Coríntios 14, 2. Eu entendo que isso aqui tem divergências entre algumas interpretações de algumas pessoas. Mas eu vou ficar com a palavra de Deus, amém, igreja? 1 Coríntios 14, 2 diz assim: Pois quem fala em outra língua, não fala para homens. Não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Sabe o que está falando aqui, ó? Você que ora em línguas, se liga que você está falando com Deus. E ninguém que está do teu lado, ou que está ao teu derredor, vai entender. Por quê? Porque quem está orando em línguas está falando em mistérios. Amém, gente? Aqui diz que quando eu falo em outra língua, o meu espírito ora de fato. E que quando eu oro nessa língua, nem as pessoas que estão fora
e muitas vezes nem nós, entendemos o que estamos falando. Eu não estou falando com homens, eu estou falando com Deus. Por isso ninguém nos entende quando estamos orando. E esse dom edifica a nós mesmos. Então, oração em línguas não edifica a igreja. Oração em línguas edifica a quem? A vocês, porque isso é um dom dado de Deus a você. Até aí tudo bem? Então, presta atenção agora, porque isso daqui é um ensino. Não confundam orar em língua com profetizar. Quem ora em línguas, isso está em 1 Coríntios 14, depois vocês leem lá. Quem ora em língua está edificando a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Portanto, quem profetiza é maior do que aquele que ora em línguas. Ok? Porém, se aquele que ora em línguas também interpretar o que ele está orando, então ele vai fazer o quê? Profetizar. Então esse dom passa a ser maior do que a profecia. A profecia só é maior se quem estiver falando em mistérios não entender o que está falando. Porque aí não está edificando ninguém, a não ser a si mesmo. Por quê? Porque quando nós oramos em línguas, por exemplo, eu passei uma aflição grande essa semana. Passei uma aflição muito grande essa semana. Desde a outra semana. Por causa de uma pessoa. Eu entrei na guerra junto com essa pessoa, entendeu? E orando juntas, nós fizemos algumas perguntas para Deus. E Deus respondeu todas, menos uma. E essa que o Senhor não nos respondeu era a pergunta top. Era o porquê de nós estarmos orando juntas. Aí o porquê que Deus não respondeu, até o dia de hoje cedo, eu não tinha entendido. Eu só vou entender se o Senhor fortalecer o meu espírito. Por quê? Porque eu tenho que buscar agora, orando em mistérios, o meu espírito, falando com o Espírito de Deus, que por causa dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, Deus nos responde. Então, quando você não sabe a resposta, ore em línguas. Quando você também sabe a resposta, ore em línguas. Porque no instante vem na sua intuição. Porque a intuição não vive na alma. A intuição fica na nossa consciência. Então você sabe, você é impelido, vem aquela ideia, vem aquela, opa! Sabe aquele insight? Opa, é isso! Meu Deus, obrigado, Senhor. Entenderam? Então, só oração em línguas edifica a quem? Você mesmo. Mas se você interpretar as línguas, principalmente se você estiver orando dentro da igreja, começar a orar em línguas em mistério, e o Senhor te trouxer a interpretação, porque às vezes as pessoas ficam imaginando, vai se levantar um intérprete. Pode até levantar. Mas o mais comum, se você interpretar a palavra, é que você mesmo interprete que você está orando. Aí você vai guardar para você? Não. Senhor, eis que o Senhor diz. Aí você está edificando as pessoas que estão ao seu redor. Aí esse dom é o maior. Porque você edifica a si próprio e a igreja. E isso é um mistério, igreja. Mistério para quem não conhece. Deixou de ser mistério para nós. Porque é Cristo que está morando em nós. Amém? Glória a Deus. Este é o mistério. Segredo nos são desvendados quando nós oramos em língua. Cristo. Som. Igreja, diga assim para você mesmo. Cristo em mim. Repita, por favor. Mais uma vez. Aonde Cristo está? Entendam isso. Cristo em mim. Este é o mistério. Cristo vivendo em nós.
E essa é a nossa esperança da glória. Porque no Velho Testamento, ninguém sabia disso, igreja. Ninguém falava, ninguém conhecia, mas hoje nos foi revelado por causa de Jesus Cristo. Que bem de antemão, Deus já estava preparando. Aleluia. E por causa dele, podemos falar nessa língua. Esse mistério é para que nós que estamos em Cristo Jesus, o Senhor nos permita conhecer seus mistérios através do nosso espírito. Por isso Jesus se fortalecia em espírito desde pequeno. Traga os seus filhos na igreja, ensina eles. O problema às vezes de alguns pais é que vocês têm tanto medo dos seus filhos que acabam permitindo que eles façam o que eles queiram, né? Eles fazem o que eles querem. Mas o dia que você tomar as rédeas e você se colocar no lugar de mãe, no lugar de pai, e você começar a falar para ele o que ele deve fazer ou ela deve fazer, e não o contrário, desde cedo o Senhor vai fortalecendo o espírito dos seus filhos. O de vocês é claro, vocês estão aqui no culto, vocês oram, vocês buscam a palavra, vocês são tementes a Deus, vocês lá fora procuram ser como vocês são aqui dentro. Isso para nós não é tão difícil, porque o Espírito Santo está em nós. E é Ele que nos deixa sensível para perceber as coisas erradas em nós e fora de nós. Se as coisas são muito comuns para você, é fato que o Espírito Santo não está aí. Ou está tentando fazer com que você seja fortalecida interiormente. Porque você carrega um Deus dentro de você. Não é o teu ego, é o Espírito Santo, igreja. É o Senhor morando em nós. Abra Efésios 6, versículo 20, por favor. Pelo qual, aqui está na primeira pessoa do singular, né? Pelo qual sou embaixatriz, eu sou mulher. Mas eu vou ler no plural, me referindo a todos nós, né? Pelo qual somos embaixadores em cadeia, para que possamos falar dele livremente, como me convém falar. O que é ser embaixador? Embaixatriz? É ser um representante. Mas nós estamos representando a quem, segundo a passagem? A Jesus. Nós estamos representando o rei, e esse rei é Jesus. Por isso falamos o idioma dos céus. Porém, as pessoas acham que não tem mistério a palavra de Deus. E que ela é igual em todas as religiões. Uai, eu conheço pessoas que não são evangélicas e que também falam essas línguas estranhas. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso? Porque isso não é verdade. 1 Coríntios 13, 1. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos... Que língua que é essa mesmo? A língua dos homens é essa que eu estou usando com vocês, né? Mas está escrito ali, que língua é essa dos anjos? Mistério. Oração em línguas. Aquilo que no dia do revisão de vidas, no último dia, nós ministramos. Aquelas orações enroladas que nós fazemos, e muitas das vezes você já foi batizado no Espírito Santo e você tem vergonha de orar. E é justamente orando em línguas é que o teu espírito é fortalecido, porque Jesus venceu o mundo porque ele falava com o Pai. E esse mistério, essa riqueza, Deus nos deu, porque hoje Jesus mora em nós por causa da obra da cruz. E Ele abriu o caminho para que nós falássemos direto com o Pai. O meu espírito, Deus não fala na tua alma. Deus jamais vai falar na tua alma.
Por isso que Ana, quando ela orava por um filho, ela clamava e ela chorava lá todas as vezes que Eucana a levava para sacrificar nas festas da Páscoa. Ela não engravidava até o dia que ela entendeu que ela estava orando pela alma dela. E Deus não olha para choro, igreja. Deus, ele não, sabe, é difícil entender isso, porque o dia que eu entendi, eu fiquei bravo, falei, caramba, agora eu vou ter que aprender o certo. Eu achava que se fizesse biquinho para Deus, Deus respondia. Pois não responde, irmã. Ai, não vai mais no culto, pois não vai vir, porque ele não vai te buscar. Ah, então eu vou. Gente, quantas pessoas já fizeram oferta nessa igreja e vieram buscar a oferta e nós tivemos que devolver, e devolvemos com muita vontade, porque Deus não fez o que eles queriam. Vocês acreditam nisso? Várias pessoas, igreja. Isso é dar na alma. Por isso que você não é respondido, não é respondida. Você só vai ter as suas orações respondidas quando o teu espírito for fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É Deus que nos fortalece. Então, como que eu sou fortalecido? Ore em línguas. Ore em línguas. Adquire essa cultura, porque precisa virar um hábito, né? O hábito é um padrão, é uma cultura. Se você adquirir, eu sem abrir minha boca, eu fico aqui, ó, orando. Então, às vezes, eu estou diante de uma cilada que eu não reconheceria se o meu espírito não tivesse fortalecido. Não reconheceria. Então, você fica muito sensível para as coisas. Para alguém te passar a perna, ou se alguém realmente conseguir te passar a perna, aí Deus vem e coloca aquela outra promessa sobre a sua vida. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus da paz, Ele esmagará a Satanás debaixo dos teus pés. Então a tua entrada, a tua saída, mesmo que você não estiver percebendo, o Deus da paz está junto com você. E a gente conversa com Ele. Isso é riqueza demais, isso é um mistério, igreja. Eu já sei disso, alguns de vocês já sabem disso, mas quando eu me lembro disso, eu fico muito feliz. Porque eu sei que tudo que eu preciso está a um passo apenas entre eu falar e Ele me responder. Mesmo que seja favorável ou não. Mas eu não sou dessas que fica sem uma resposta. Talvez seja por causa do meu temperamento. Se eu faço uma pergunta, se é favorável ou não, se é favorável, tudo bem, amém, aleluia, porque vai acontecer. Mas se não for favorável, eu quero saber o porquê. E eu tenho esse direito. Eu sou filha. Jesus me colocou. O meu espírito pode clamar, Abba, Pai, porque Jesus me deu essa garantia. Então, eu não fecho o ciclo na minha cabeça se eu não tenho a resposta. E eu só tenho a resposta quando eu tenho o meu espírito humano fortalecido. Entenderam? E eu não estou falando de mim. Só estou usando o meu exemplo. Então, 1 Coríntios 13:1 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa. Um sino que ressoa, ou como o prato, a prata, que tine, que retine. Então, peraí. Eu posso falar a língua dos anjos, achar que é a língua dos anjos. Eu posso falar a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, eu serei um sino que não faz barulho? Sim. Então, outros além de nós evangélicos falam em línguas estranhas, porém não é a língua dos anjos. E como nós saberemos disso? 1 Coríntios, novamente, 14, versículo 1.
Aqui está a resposta. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aqui diz para a gente seguir quem? O amor não é sentimento, igreja. Até na psicologia, a psicologia aceita isso. O amor não é sentimento. O amor é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Então, mesmo que você pense, não nós, né? Mesmo que aí de fora as pessoas pensam que estão desviados, praticando a iniquidade, orando em línguas, Deus está ali? Não está. Não entre em alma, não. Não entre, mas que judiação. Oh, meu Deus, mas Deus não é desse jeito. Seguir o amor, está escrito. E o amor é Jesus. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor também é uma pessoa. E é o medo. O medo é quem mesmo? O diabo. Então, ou você segue o amor, ou você fica com medo. Parece meio fácil o raciocínio, mas a gente sabe que não é, né? Aqui diz para seguir o amor. E o amor é Jesus. O amor é o próprio Deus, porque Deus é amor. Falar em línguas e praticar iniquidade, fica bem claro que essa língua não vem do Senhor. Romanos 8:9. Porém vós não estáis na carne. Olha que interessante. Aqui fica bem, sabe, uma explicação tremenda. Vós, porém, não estáis na carne, mas com letra maiúscula ou minúscula? Então quer dizer que é Ele em nós. Nós não estamos na carne no sentido, nós não fazemos o que dá na cabeça. Vocês homens, o negócio do diabo é com você. E é a mulher que se coloca no caminho. Às vezes para te livrar do mal. E muitas vezes os homens não têm discernimento para isso. Gente, não vai mudar. Eclesiastes diz, em capítulo 9, versículo 3 ou 13, não me lembro. E como foi, já aconteceu. E aquilo que há de ser, também já aconteceu. E Deus fará renovar tudo o que aconteceu. Uma coisa assim. Ou seja, a maneira como o diabo fez com Adão e Eva é a mesma maneira que ele trabalha hoje. Se vocês andarem na carne, homens, não pense que o Espírito da glória vai repousar sobre vocês. Marido que fica brigado com mulher, as suas orações são interrompidas. Está em 1 Pedro. Vocês têm que considerar a mulher com sexo mais frágil. Ah, mas você não conhece a minha mulher é uma mandona. É porque ela foi criada assim. As mulheres, elas acham que precisam vencer dos homens sendo melhores do que eles. Nós nunca seremos melhores. Homem é homem, nós somos mulheres. Mas homem que fica brigado com a sua esposa, as orações são interrompidas. Se as orações são interrompidas, há uma grande possibilidade de você entrar na carne. Entrando na carne, o diabo te pega. Ao contrário, se as mulheres entram na carne, aí piora mais ainda, porque geralmente, não estou falando assim, generalizando, mas por uma hipótese, na maioria das vezes, são as mulheres que são as intercessoras, né? Se vocês entrarem na guerra por causa do diabo, cuidado. Pode ser o seu espírito que seja enfraquecido. E uma mulher, quando ela decide fazer o mal, ela ganha do homem. Então saiam fora disso, igreja. Sejam fortalecidos na força e no poder do Senhor. Quando isso acontece, o Espírito Santo que está dentro de você te ajuda, te deixa mais sensível, te fortalece. Aliás, Ele faz tudo por nós, igreja. Tudo. E quem tem experiência com Ele sabe do que eu estou falando. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito.
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A sabedoria, a legítima, só vem por causa do temor a Deus. Vocês podem encontrar aí fora, são pessoas astutas, mas a verdadeira sabedoria quem tem é o povo de Deus, porque teme a Deus. As pessoas, se procurarem você, ajude. Uma palavra que você dá, um conselho que sai da sua boca, sai com sabedoria. Por quê? Porque às vezes você está falando e o Espírito Santo está por detrás ali e você fica todo feliz. Oh, aleluia, abafei. Abafou mesmo. Você tem, um Deus dentro de você. E lembre-se, novamente, não é seu ego. É Ele. Glória a Deus. Lucas 21, 34. Eu gosto do barulho das folhas. Quando a Michele para, eu sei que eu já posso prosseguir. Manda bala. Lucas 21, 34 diz: acautelai-vos. Por quem? Isso, Bruno. Orgulho do ser, Bruno. Acautelai-vos por vós mesmo. Então é teu pai que tem que ficar chamando a tua atenção? É sua esposa, o seu marido que tem que ficar falando, não vai, não faz, papapá, papapá? Sou eu que tenho que ficar chamando a atenção de vocês? Mas não vou ficar mesmo. Olha o que está escrito: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Na Bíblia de vocês, talvez o acautelai-vos aqui seja: olhai por vós, tenham cuidado, vigiem. Mas ter cuidado com o quê? O que vocês acham que nós temos que ter cuidado partindo desse versículo? Com o nosso coração. Ah, não é o nosso espírito. Porque o nosso espírito, nós temos consciência do que fazemos, mas na alma não. Na alma, nós somos impelidos pela emoção e corremos um grande risco de errar. Então, tenham cuidado com o seu coração. Seu coração representa a sua mente. Não fique entorpecido ali, Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. Não, por favor, gente, entenda. Não fique entorpecido com farras, com bebedices e problemas dessa vida. Porque isso lhe será uma armadilha, um laço. Se vocês não tomarem cuidado com isso daqui, principalmente vocês homens, naquilo que vocês ficam olhando, naquilo que vocês recebem no celular de vocês, vocês não estão ilesos. Mas a decisão de olhar é sua. A decisão é sua. Se você não se cuidar, não se vigiar, você não vai escapar. E aquele dia vai chegar repentinamente. Podemos pensar que é o dia final, quando Jesus vai voltar, ou também o dia mau que Efésios fala, né? Tomai, pois, a armadura de Deus para que você possa permanecer firme contra as astutas ciladas do maligno. Assim que você entra para a igreja, assim que você passa pelas águas, assim quando você já começa a se diferenciar, você começa a se perceber, olha, eu não estou mais gostando daquelas músicas. Olha, eu não estou gostando mais daqueles programas. Eu não estou mais me envolvendo. Eu não procuro mais sair tanto de domingo, porque eu sei que é laço, e eu não vou conseguir ir no culto. E aí, por aí vai. Aí, quando você começa a perceber aquilo, o diabo já te mira. E ele coloca armadilhas. E o Senhor está falando o quê? Para todos nós. Vigia,
Toma cuidado, porque se você não tomar cuidado, você vai ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo. Quais seriam essas consequências? Poxa, você estava para fechar aquele negócio durante a semana, né? Não fechou, né? Mas aonde você foi o final de semana? O que aconteceu? Nossa, aquele cliente ou aquela proposta não deu certo, né? Pois é. Onde que você estava? O que você não vigiou? O que é que acabou acontecendo como uma cilada na sua vida? Ah, foi Deus? Não. Ah, é porque Deus não quis, né? Porque tem o tempo de Deus, né? Vocês concordam? Você põe, você mesmo tira. A Bíblia está falando, toma cuidado. Toma cuidado, vigia para que esse dia não chegue repentinamente. Amém, igreja? Amém mesmo? Então vamos ficar de pé. Quero chamar Luizinho, o Bruno. O louvor, né? Coloca Romanos 8, versículo 26 para nós encerrarmos. Essa palavra não é para te assustar não, viu, igreja? Essa palavra vem para acalmar seu coração. Isso acalmou o meu. Porque eu estou numa luta por uma outra pessoa. Eu estou numa luta por uma outra pessoa, porque a pessoa não consegue ouvir a Deus. E isso é muito comum a gente fazer, entrar em uma guerra por uma outra pessoa. Quando essa pessoa não consegue deslanchar, sair do lugar. Olha para vocês verem, hoje eu quero parabenizar uma pessoa aqui de púlpito, a Marília. Pode falar, Marília? Ou você quer vir aqui falar? Se você vier, seria melhor. A Marília, você levanta que horas mesmo, Marília? 5 da manhã. Mas eu sei que ela levanta um pouquinho antes, porque ela tem uma filha. Você sai que horas do trabalho? 7 da noite. Vocês têm noção? Eu não vou nem falar para vocês o quanto que ela ganha, porque é uma judiação. Um dia essa menina subiu aqui, e ela é nova na igreja, o espírito dela está se fortalecendo. Alguns começaram a falar, Marília não tem vindo no culto de terça, eu só escuto. E eu falei para a menina assim, Marília, você tem um ensino médio? Não, pastor, eu tenho só o fundamental. Posso falar, né? Aí eu falei para ela, você já ouviu falar no SESEC? Ela falou, não. Eu falei, o SESEC fica lá nos capuchinhos, tá. Você vai lá amanhã, você vai se inscrever lá, vai se matricular, porque você tem cara de radiologista. Quantos meses você levou para tirar o terceiro? 3 meses! A menina na segunda-feira estava matriculada no SESEC. 3 meses depois ela está com o diploma dela. E adivinha qual curso ela começou essa semana? Radiologista. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Eu fico louca com gente assim, que se percebe, sabe? Eu já fiz isso com um monte de gente aqui. Já dei o testemunho de vocês, não fiquem tristes. Agora é a vez dela. Eu fico louca quando eu vejo uma pessoa que percebe, não fica olhando para a sua miséria e vai para cima. Gente, o salário de radiologista, ai, Ouro Fino não consegue trabalhar de radiologista, pois vocês vão ver se ela vai ser ou não vai ser. É 100 vezes mais do que ela ganha. 100. Você está entendendo que você suporta migalha? Porque eu desafiei ela no domingo, na segunda ela já mandou mensagem, pastor, eu já fui no SESEC, tá. Hoje eu cheguei ali, ela, já estou matriculado no radiologia. Falei, meu Deus do céu, em qual cidade você está indo fazer? Aqui em Ouro Fino mesmo, pastor. Isso não te dá um up? Pelo amor de Deus, o Espírito da glória está dentro de você. O Espírito da glória está dentro de você.
Quem tem o Espírito da glória não tem tempo para ficar se vitimizando. Romanos 8:26 diz assim: também, e da mesma maneira, também, Espírito com letra maiúscula, não está falando de nós, está falando dele, porque tudo é dele, porque tudo é para ele. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos. Senhor, eu nunca vou saber orar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não recebe porque não sabe pedir. Então eu não vou receber nunca. Vai. O Espírito Santo te assiste na sua fraqueza. E é Ele que ouve o teu espírito. Quando você está com os braços levantados, quando você está clamando a Deus, o Espírito Santo está ouvindo. E Ele começa: Senhor, tem misericórdia. Mas quando você está orando na língua dos, isso é dom. Uma vez nós fomos num culto em BH, eu não me lembro quem estava conosco. Chegamos lá, não tinha baterista. Quem estava aquele dia? Você estava esse dia? Nós fomos num congresso de mulheres lá, se não me engano. Não tinha baterista e não tinha back. Era um violão e um back vocal. Oi? Um violão ministro só. O céu desceu naquele lugar. O céu desceu aqui hoje? Para alguns sim, para outros não. Os que entram na carne e ficam assim: nossa, o Bruce não foi, o Michael não foi, mas eles avisaram, viu, gente? Tá tudo certo. Nossa, mas tinha poucos hoje no louvor. Pois é, será que não foi por sua causa que Deus fez isso? Porque às vezes isso pode estar sendo uma cilada para você. Não seria por isso? Não sei. Eu só sei que a Marília reconheceu que ela estava parada. E ela movimentou. Cadê a Angélica? A Angélica era outra. Você tem cara de fisioterapeuta. O que você é hoje, Angélica? Fisioterapeuta. Vocês querem que eu olhe para vocês e diga com o que vocês se parecem? Aqueles que ainda não têm uma profissão? Eu tenho um espírito dentro de mim. Você vai ser advogado, sem sombra de dúvida. E melhor que o teu pai, viu? Porque você é o melhor aluno do seu pai. Theo, fica de pé. Levanta a mãozinha para receber. É advogado que você quer ser? Então você vai ser. Você vai ser muito melhor. Não em ego. Ele olha para o pai. É porque você é o melhor aluno do seu pai. Alguém mais tem? Me procura no final. Eu tenho o Espírito da glória dentro de mim. Ele sopra aqui no meu ouvido, ó. Eu profetizo. Você quer ver povo para profetizar? É o povo da Assembleia de Deus. Mas entra lá o povo e joga até as cadeiras para cima, falando em mistérios. Eu amo pregar lá nas convenções quando tem. Eu amo. Porque eu falo: Jesus, eu amo. Onde mais tem profecia. Por quê? Porque onde mais se fala em mistérios. Então quer dizer que o dom de interpretação está aí dentro de vocês. Isso era uma pergunta que eu fiz para Deus e Deus me respondeu hoje. Amém? Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore em línguas. Se você veio nessa igreja hoje se sentindo fraco, precisando ouvir uma palavra, Deus, entra no meu casamento. Deus, eu estou a ponto de fazer uma loucura. Escuta só o que o Senhor fala para você esta noite.
Se você está se sentindo fraco, não fica com medo não, porque eu também me sinto muitas vezes. Meu Deus, como eu me sinto fraca muitas vezes. Nós sentimos fraco quando não conseguimos fazer o que deve ser feito. Quando não entendemos algumas situações. Ficamos fracos quando a resposta não chega. Quando não sabemos qual a decisão tomar. Quando a paz vai embora, né? E passa a ter gritaria. A pessoa não consegue entender mais o outro. A resposta não chega. Ficamos fracos quando não sabemos qual a decisão que devemos tomar. Não tem quem não fique fraco quando uma luta chega. Mas eu quero dizer para vocês todos aqui esta noite, a justiça de Deus está sendo revelada em nossos corações. Se você está precisando de ter mais fé, levanta sua mão em posição de receber, porque Deus está derramando sobre esta igreja esta noite mais fé. Se você não tem fé, peça e eu te darei. Ou na língua dos homens, ou na língua dos anjos, que você esteja falando com Deus agora, peça. Peça agora, em nome de Jesus, e sinta repousar sobre as suas mãos a fé. E a partir de hoje, igreja, todos vocês estarão mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Foi assim que Jesus venceu o mundo. Como Jesus venceu o mundo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom ânimo só o Espírito para nos dar. Em nome de Jesus, Washington, essa luta que você está vai passar, meu irmão. Você só está de pé porque o Espírito da glória está dentro de você. De todas as perdas que você teve, Deus fala para você não olhar para elas. Eu vejo como um túnel, sabe, Washington? E você olhando só para as perdas. O Senhor fala para você olhar para os lados, porque Ele está fazendo grandes coisas na sua vida. Ou seja, Ele acrescentou muito mais anos na sua vida. Então, entre você saber as respostas que você precisa do Senhor, só falta você orar em línguas. Volta a fortalecer o seu espírito. Ore em línguas, igreja. Ori canta labasuri canta lamanaias. Oh, labalabalasuri anda lamanaias. Quantas pessoas pararam de orar em língua porque tem vergonha? Ou então porque aprenderam erradamente. Não, eu não posso orar em línguas até que se levante um intérprete. O intérprete é você. Ore em línguas e comece a declarar, a profetizar para você mesmo, orando a língua dos anjos. Você não sabe o que está falando, mas você discerne no Espírito. Ore em línguas. A mente do homem que ora em línguas não fica infrutífera. Não. Pelo contrário. E quando você ora em línguas, não é o Espírito de Deus que está orando por você. É você. É o seu espírito humano. É Ele. É o nosso espírito que chama Abba Pai. Meu papai. Aleluia. Você caiu em ciladas. Por isso que as suas semanas não foram boas. Por isso que você tomou decisões erradas. Se separou. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: vigia. Sai desse sistema. Sai do mundo. A partir de hoje você está mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Hoje, aleluia, hoje nós podemos falar com Deus por causa da obra que Jesus fez na cruz.
Hoje Cristo vive em nós. E é essa a esperança da glória. Qual que é a esperança da glória, igreja? É Cristo vivendo em nós. O nosso Espírito falando com o Espírito de Deus. E o Espírito intercedendo por nós diante de Deus, através de gemidos inexprimíveis. Eu não entendo como vai ser. Eu só sei que vai acontecer. É isso que você veio buscar. Vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. E fala assim, repete por favor. Jesus, eu reconheço que você é o único Filho de Deus. E que eu era apenas uma criatura. Mas porque eu te recebi. Porque eu conheço o teu nome. Eu passei a ter o poder de ser feito filho de Deus. Eu sou filho de Deus por sua causa, Jesus. Então eu convido o Espírito Santo. Entra dentro de mim. Olha o que você está fazendo, igreja. Você está invocando um Espírito. Mas você não está na Umbanda. Você não está no candomblé. Você está na igreja. E Cristo é a igreja. É uma pedra de esquina que muitos rejeitam porque rejeitam a igreja. Mas nós não. Olha o Espírito que você está invocando. Presta atenção para você não estar no piloto automático aí. Diga de novo, eu te convido. Espírito Santo de Deus, entra dentro de mim e faz morada, porque eu reconheço que sou pecador. E pede para o anjo ir lá naquela biblioteca linda que tem lá no céu, e pegar aquele livro, o livro da vida. Escreve o meu nome lá. Porque a partir de hoje eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e retira de mim toda a minha iniquidade. Em nome de Jesus. Não é fácil, viu? Vocês que estão chegando, que saíram do revisão de vidas agora, você não tem noção, é chumbo grosso agora. O diabo vai tentar de todas as maneiras colocar astutas ciladas, armadilhas. Mas se você ler o capítulo 6 de Efésios e tomar posse das armaduras e colocar as armaduras através da oração, a hora que ele vier te dar um golpe, ele vai fazer assim com a mão, ó. Que ele vai bater numa baita de uma armadura de ferro. Não vai te abalar. Fica firme. Quem tem que cuidar de você, é claro que nós temos o Senhor, os anjos. Mas quem tem que cuidar de você é você. Fala assim, sou eu. Não é minha mãe. Não é meu pai. Eu vi menos agora. Se você quiser viver na barra da saia do pai e da mãe, continuem. Mas quem cuida de você é você mesmo. As crianças que não podem estão tudo lá dentro, ó. Essas já estão lá dentro. Mas os crianção que ficaram aqui, nós temos que aprender que quem cuida de nós somos nós. Amém, igreja? Vocês recebem essa palavra? Qualquer luta que você estiver passando, qualquer luta, oração em línguas, e é já que vem a resposta. Isso é o que o Senhor mandou dizer para a igreja. Ora em línguas, fortalece o teu espírito. Já vem a resposta. Não sabe como orar? Ora em línguas. Não sei o que fazer? Ora em línguas. E é já que a resposta vem.
para a glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para ele. E a semana que vem tem mais. Muito mais. Deus abençoe vocês. Eu despeço vocês com a paz que não é minha, é dele. E tenham misericórdia, porque Deus é misericordioso. Não sei quem precisa ouvir isso. Tenha misericórdia, porque Deus é misericordioso. Vão com Deus. Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.